Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É um prazer e uma honra, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos participar da moderação do painel do tema número 3, licitações e contratos. Um tema sempre muito concorrido, que nós sempre temos muitas polêmicas, muitas discussões acaloradas, mas é um painel muito importante, né? Principalmente quem trabalha diretamente com o setor administrativo, dando parecer em licitações e contratos, e que sofre aí com essa responsabilidade, né? Com o receio de se ver envolvido em algum tipo de responsabilização por parte do Tribunal de Contas, do MP. Então, a nossa intenção aqui é fornecer enunciados, orientações seguras para que os procuradores municipais de todo o Brasil, e a ANPM representa mais de 20 mil procuradores municipais por todo o Brasil, tenham um norte para aplicar em seus pareceres. Isso é uma coisa que nós discutimos muito. É muito importante que a gente use os nossos enunciados nos nossos pareceres, que a gente use doutrina de procurador municipal nas nossas orientações ao gestor público. Aqui é o momento por excelência da gente discutir os temas que nos afligem em nossas procuradorias, na solidão da cadeira lá do setor administrativo, quando a gente vai dar o nosso parecer, assinar, e a gente fica com receio, com determinadas inseguranças. Então, hoje, nós estamos no momento, por excelência, de compartilhar essas inseguranças, compartilhar os temas mais complexos que foram vistos e compartilhar casos interessantes que foram vistos em sua procuradoria, para que a gente possa tratar ele aqui de uma forma uniformizada, numa forma amplamente debatida, e quem sabe o que afligiu o procurador municipal do Sul é o mesmo que aflige o procurador municipal do Nordeste. O que o procurador municipal encontra como dificuldade no Nordeste também pode ser o que o procurador do Sudeste ou procurador do Centro-Oeste está com dificuldade em sua procuradoria. Então, eu faço essa breve introdução para que nós possamos abrir esse nosso painel para discutir propostas de enunciado para nós levarmos à plenária no tema licitações ou contratos. Então, este momento é um momento que todos os participantes, eu vi aqui, as pessoas estão entrando na sala, nós temos participantes aqui do Brasil inteiro, fiquem à vontade para se manifestar, seja via chat, seja solicitando a palavra, que a nossa equipe de som aqui vai estar atenta para fornecer a palavra para vocês, para que a gente possa debater da forma mais ampla possível esses enunciados. Eu imagino que esse horário, 1h da tarde, as pessoas estão voltando do almoço agora e estão um pouco mais devagar, não tem problema. Nós vamos começar assim, esse introito foi até para que o pessoal possa ir entrando, né, voltando com calma do almoço, mas a gente, em breve, já pode começar a discutir esses enunciados. Bom, nós não tivemos nenhuma proposta prévia de enunciados. Alguns temas foram suscitados e sugeridos para que nós pudéssemos debater hoje, mas não houve uma proposta formal de enunciado. Então, com base nos temas que nos foram propostos, eu elaborei aqui 2 enunciados. São 2 enunciados relativamente polêmicos, então acredito que vai suscitar um grande debate, mas são 2 enunciados que tocam em questões que, se já não estão afligindo os procuradores nos seus municípios, vão afligir muito em breve. Então, o primeiro enunciado que eu trouxe aqui já é um enunciado para discutir a vigência da nova Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. É até engraçado, né? Porque
nós tínhamos uma lei que diziam que era a lei do demônio, né? Do diabo, porque era a lei 8666, e aí, em virtude da dificuldade de operá-la na burocracia, as pessoas faziam essa brincadeira, né? Até um pouco blasfêmica, mas que a lei era muito complicada em virtude do número dela, né? E associavam isso. Agora nós temos uma lei que foi publicada no dia da mentira. Então, mais uma vez, suscitou-se brincadeiras, escárnios a respeito dessa data aí, e também associaram isso com a expectativa de que a nova lei trouxesse grandes inovações, uma desburocratização muito acentuada, o que na prática não foi visto. Porém, nós tivemos diversos avanços muito interessantes, que vão ser discutidos amanhã, 9h30, no nosso painel de aplicação da nova lei de licitações e contratos nos municípios. Então, já convido de antemão todos para participarem desse painel. E a primeira polêmica já foi quanto à aplicabilidade da lei 14.133. Então, para enfrentar essa polêmica, eu trouxe um enunciado aqui para que nós possamos discuti-lo. É polêmico porque nós temos uma orientação da AGU no sentido de que a Lei 14.133 não é auto-aplicável, que a Lei 14.133 depende não só do Portal Nacional de Contratações Públicas, mas depende também de regulamentações, e que, então, enquanto esse portal não funcionasse, a lei não poderia ser aplicada. Nenhuma licitação poderia ser realizada enquanto isso não fosse regulamentado. E aí eu digo mais, não é só a criação do portal, mas sim a sua operacionalização. Então, a AGU listou uma série de argumentos muito relevantes que foram publicados em um parecer, e a conclusão que ela chegou foi que, enquanto não houvesse uma série de regulamentações e que esse portal não tivesse em funcionamento, a publicidade que a Lei 14.133 exigia não poderia ser efetivada, então a lei não poderia ser aplicada. E, em contrapartida, já existia doutrinas que diziam que a lei era auto-aplicável, e nós temos um parecer do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que enfrentou também a polêmica. Em sentido contrário à orientação da AGU, disse que, de acordo com o artigo 194 da nova lei de licitações, a lei é auto-aplicável, independentemente da criação e operacionalização do portal. E aí, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apenas disse que a publicidade que era exigida deveria ser garantida por outros meios, como a publicação em jornais de grande circulação, a publicação no site oficial dos municípios. Então, que a publicidade poderia ser garantida por outros meios que não o centro de inteligência criado pela Lei 14.133. Centro de inteligência é um termo que está sendo utilizado agora, né, que tem o sentido de explicar que esse portal visa unificar a inteligência das contratações públicas. Então, como ele unifica? Porque todos os contratos, os editais de licitações, os extratos de aditivos, eles têm que ser publicados neste portal, e de todos os entes, de todos os poderes. Então, ele unifica ali pesquisas de preço, todos os municípios terão acesso a pesquisas de preço realizadas pelo Estado. Então, ele unifica a inteligência de todas as contratações públicas em território nacional. Então, em virtude desta polêmica, eu vou compartilhar com vocês um enunciado que foi sugerido e vou abrir a palavra para que a gente possa discutir a possibilidade de levar esse enunciado para a plenária e nós votarmos como um novo enunciado
da Associação Nacional de Procuradores Municipais, aprovado no nosso 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Eu vou pedir também para todos que estão presentes na sala que digam aí o seu nome e o município em que trabalha, para que a gente possa compartilhar as experiências que vocês tiveram. E quem quiser a palavra, fique à vontade, que a nossa equipe aqui, a nossa assessoria de som, vai conceder a palavra. Se for um pouco tímido, não quiser falar, quiser dar a sua opinião aqui no nosso chat, eu estou acompanhando aqui em tempo real no computador, então, quando eu não estiver olhando para vocês aí na câmera, é porque eu estou olhando no computador para ver as questões e as ponderações que são realizadas aqui no chat, mas eu prefiro que essa fala seja ao vivo aqui, interativa, vai ser transmitida para todo o Brasil, e é bem interessante que a gente comungue nesse momento aqui de compartilhamento de teorias, de experiências, de opiniões, enfim, de tudo que fortalece a nossa atuação nos nossos municípios. Já estou vendo aqui a participação da Gabriela, da PGM de Guarapari, no Espírito Santo, minha colega capixaba. Eu sou carioca, né? Como vocês sabem, mas agora já não sou mais carioca, sou um cariopixaba, porque já moro no Espírito Santo há 6 anos, me divido entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e sou procurador de Vila Velha. Então, seja bem-vinda, Gabriela, fique à vontade para fazer suas ponderações. E agora eu vou aqui compartilhar na tela a proposta de enunciado que eu trouxe para a gente debater aqui. Eu vou direto, eu comecei aqui pelo 2º enunciado, mas o texto dele é esse. Ainda não tem ementa, a gente pode até discutir essa ementa conjuntamente, mas o texto é: a Lei 14.133, de 2021, é autoaplicável nos municípios, na forma do seu artigo 194, não dependendo de regulamentação federal ou da criação e do efetivo funcionamento do Portal Nacional de Contratações Públicas, desde que a publicidade exigida nos artigos 54 e 94 seja efetivada por outros meios disponíveis, como a divulgação em diário oficial e sítio eletrônico oficial do próprio ente federativo. Então, essa é a primeira proposta de enunciado que nós temos para hoje. Fiquem à vontade para debatê-la. Se alguém quiser falar, vai receber a palavra imediatamente. Vi aqui a participação da Andréia Rosana, da PGM de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu cheguei a fazer o concurso de Jaraguá do Sul, foi um concurso bem legal, fui com grandes amigos meus, e hoje tenho grandes colegas lá na PGM de Jaraguá do Sul, o Carlos, que inclusive foi papai essa semana, e aí quero aproveitar para parabenizá-lo, né, pelo nascimento do seu rebento, e o Pedro também, irmão do Carlos, um grande amigo, além de outros colegas que eu tenho lá na PGM de Jaraguá. Então, seja bem-vindo, Andréia, à nossa discussão, e fique à vontade para ponderar aí sobre o texto, né, que foi proposto e propor uma alteração ou até mesmo discutir se essa é a melhor proposta nesse momento de incerteza. Porque a gente vive um momento onde a gente tem uma dualidade de regimes. A Lei 8.666 ainda está em vigor, conjuntamente com a Lei 14.133. O que a gente não pode é estabelecer o famoso Frankenstein. A gente não pode usar a Lei 14.133 para começar uma licitação e depois usar um dispositivo da Lei 8.666 ou prorrogar um contrato por um período mais dilatado que a Lei 14.133 prevê, mas o contrato foi pactuado originalmente na Lei 8.666. Então, isso é importante deixar claro que não pode se fazer, tá? É importante que é um ou outro. E isso tem que estar registrado no processo administrativo quando da publicação do edital. E no próprio edital, obviamente, né?
naquela parte inicial, no cabeçalho da ementa, onde nós apresentamos as normas que vão ser aplicáveis naquela licitação. Ali a lei tem que estar mencionada e uma delas tem que estar sendo afastada. Então, é isso. A primeira proposta visa estabelecer que os municípios eles podem, sim, utilizar a nova lei. Essa é uma possibilidade. Porém, como eu disse, é ela ou a Lei 14.133. Eu vou interromper o... não, eu consigo ver vocês aqui no chat, junto com o compartilhamento. Veja aqui que é a Isabel, da PGM de Osasco, pessoal de Osasco sempre muito presente também nos congressos, e aí eu parabenizo o pessoal, tiveram em peso no congresso regional que nós fizemos no Espírito Santo, no Congresso Regional Sudeste, e ela já se manifestou aqui. Eu discordo totalmente do enunciado. Então, a primeira polêmica aí já está suscitada, e é uma polêmica enfática. A Isabel discorda veementemente. Isabel, você não gostaria de entrar ao vivo aqui conosco para poder falar um pouquinho por que você discorda? Porque nós já temos aí uma opinião diametralmente oposta e é importante a gente colocar essa opinião para que os nossos participantes possam decidir se esse enunciado vai ser votado na plenária ou não. A Isabel aqui, ela reitera, né, que concorda com a AGU, ela entende que, inclusive, a nova lei precisa de regulamentação do próprio município, e isso é verdade, né? De fato, algumas figuras previstas na lei dependem de regulamentação, mas aí eu faço uma observação aqui, Isabel, e aí a gente pode discutir até a redação do enunciado, tá? A ideia aqui é fugir da necessidade de aguardar a regulamentação federal e a operacionalização do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né? É claro que se o município regulamentar a lei dele, e é necessário isso, ainda assim você entende que o município estaria impedido de utilizar a nova lei em virtude da não operacionalização do Portal Nacional de Contratações Públicas, porque esse é o principal ponto do parecer da AGU. E aí eu trago isso para reflexão. Nós temos aqui também a mensagem do nosso colega Luiz Ordaz Lorido. E aí, colega, gostaria até que você dissesse, né, de qual procuradoria você fala, né, de qual município você fala. Ele sugere que na redação, creio que em vez de autoaplicável, poderia ser pode ser aplicada. Isso porque a parte da lei 14.133 que não seriam autoaplicáveis, por não constituírem norma de caráter geral. Na frase que o nosso colega aqui, o doutor Luiz, falou, eu acho que existem dois temas que têm que ser tratados em separado. A questão do autoaplicável e do pode ser aplicada, ela é relevante porque ela comunga com o que a nossa colega acabou de falar abaixo. Não é que ela seja autoaplicável, ela precisa de uma regulamentação por parte dos municípios, porque existem figuras importantes ali, comissões, que precisam ser criadas. Então, é necessária a regulamentação do município. Então, nesse particular, eu acho que trocando essa frase autoaplicável
por pode ser aplicada, a gente resolve essa questão da regulamentação e volta para a questão principal, que era do enunciado. A gente pode até complementar depois no final, desde que o município regulamente a aplicação da lei, mas a questão do portal, e aí a Isabel insiste aqui, a nova lei privilegia profundamente a governança e o planejamento. E a aplicação sem portal iria de encontro a toda esta filosofia. É um argumento muitíssimo relevante, Isabel. E aí vai de encontro com a segunda parte do que o nosso colega, agora ele falou, né, de São Paulo, falou. Elas não seriam autoaplicáveis por não constituírem norma de caráter geral. E aí eu não entendi muito bem se o colega quis dizer que, por ser de caráter geral, elas dependem de regulamentação de quem tem competência para editar normas de caráter geral de forma primária em matéria de licitações ou contratos, que é a União. Então, se essas normas de caráter geral não são regulamentadas, elas não seriam autoaplicáveis, ou se porque determinadas normas especiais que foram previstas para a União precisam ser regulamentadas pelos municípios. Mas, de qualquer forma, são duas questões muito relevantes. E, de fato, estão no cerne do debate que foi realizado entre a AGU e esse parecer do Tribunal de Contas. Inclusive, assinado pela doutora Mariana Montebello, que já palestrou no nosso congresso de Belo Horizonte, foi uma palestra excepcional, que não rebateu o parecer da AGU, mas falou de forma expressa que a lei é sim autoaplicável no âmbito dos outros entes, não dependendo dessa operacionalização do portal. Eu imaginei que ia ter polêmica, e já começaram. Andréia, de Jaraguá do Sul, Gabriela, Suelane Ferreira. O que vocês acham? O doutor Luiz aqui esclareceu que ele se refere às normas especiais, contidas na lei, aplicáveis somente à União, e que as normas gerais não têm problema. Na visão dele, elas são autoaplicáveis. Mas as especiais, uma vez que só se aplica à União, e elas precisam de um comando normativo por parte dos demais entes, não podem ser aplicadas enquanto não forem regulamentadas pelos respectivos entes. Acredito que foi isso, doutor. Se eu cometi algum desvio de perspectiva aí, por favor, fique à vontade para se manifestar. Mais alguém concorda com a Isabel de que a lei não deve ser aplicada enquanto não houver a operacionalização do portal? É até interessante, né? Porque o portal já foi criado. Ele já está lá, já existe um site. Se vocês puderem entrar lá, já dá para a gente pesquisar algumas coisas. Mas ele ainda não foi, até onde eu acompanhei, ele ainda não estava operacionalizado. Excelente. Olha, a Suelane Ferreira Suzuki, da PGM de Ribeirão Preto, pergunta aqui. A pergunta dela, eu acho que foi exposta aí na tela, né? Vou pedir aqui para a minha assessoria expor a pergunta dela. E aí existem duas formas de vocês participarem também, que não seja falando, tá, pessoal? Não só falando no chat, que eu estou acompanhando aqui, mas através do botãozinho que tem aqui, Q&A. Aí vocês podem fazer perguntas diretas que abrem aqui para a gente. Viu, pessoal? Não, pessoal, a pergunta que a Suelane fez no question. Sim. Eu fui informado aqui pela minha assessoria. Bom, é isso, é ao vivo, né?
que as pessoas podem ver no aplicativo do Congresso. Mas, em síntese, a Suelane pergunta quais são os argumentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que a lei seja autoaplicável. Eu vou resumir alguns dos argumentos, eu tenho até eles aqui resumidos, mas, basicamente, Suelane, eles dizem que o artigo 194 não traz nenhuma norma de caráter transitório ou impeditiva da aplicação da nova lei. Então, quando ela diz que a lei pode ser aplicada, ela já seria autoaplicável nos municípios, obviamente, desde que fosse criada a estrutura para que ela seja aplicada. Um outro argumento que ele diz é que a iniciativa de prever esse portal foi para você ter uma publicidade maior, você garantir os princípios da publicidade e da transparência. E que esses princípios não estão restritos à operacionalização e criação do portal, porque eles podem ser, sim, efetivados a contento através de outros meios de publicidade. Quais sejam? E aí está citado no próprio texto aqui do enunciado. Através de publicação em jornais de grande circulação, através do seu próprio site, do seu próprio diário oficial, enfim, existem outra forma de dar aso a essa publicidade. Por outro lado, a AGU diz que não, que essa é uma norma de eficácia contida, não tem aplicabilidade imediata e precisa, sim, de regulamentação, bem como da criação de outras estruturas materiais. Então, o argumento dela é de que isso não poderia ser aplicado. Em relação ao argumento do artigo 94, e aí me parece que o artigo 54 também, eles são taxativos, né, de que é necessária a publicidade nesses dois portais. Eu vou até parar um pouquinho de compartilhar aqui o nosso... Sim, a Isabel aqui questiona também que o artigo 194 também prorrogou o período de aplicação da Lei 8666, e aí é o que a gente diz, que hoje a gente tem uma dualidade de regimes, porque não só a 14133, mas a Lei 8666 estão em vigor, mas justamente para que houvesse uma adaptação desses órgãos para a aplicação dela. Mas aí, Isabel, eu te questiono, vamos supor que o meu município regulamenta, e aí são duas questões impeditivas à aplicação da Lei 14133. Regulamentação do município, para que ele crie as estruturas materiais necessárias à aplicação da nova lei, e a operacionalização do portal. Me parece, pelos seus argumentos, de que são necessárias essas duas medidas. Mas vamos supor que a União não cria, não operacionaliza esse portal nesses 2 anos. O município ficaria impedido de aplicar a Lei 14133? E aí a Lei 8666 não estaria mais em vigor? Como é que ficaria? A gente teria um vácuo normativo? Eu trago esse argumento não só para trazer uma reflexão, mas porque esse argumento é utilizado pelos doutrinadores que defendem a autoaplicabilidade da lei. Então, é um argumento relevante, né? E aí você entende que teria que prorrogar. Eu concordo, mas essa prorrogação depende da edição de um ato legislativo. O Congresso teria que passar por todo o processo legislativo e trazer lá um novo dispositivo, uma alteração do dispositivo, para que isso acontecesse. Mas e se o Congresso não fizer isso? Aí a gente sai para um pouco da discussão um pouco mais doutrinária, mais teórica, de se esses dispositivos são autoaplicáveis ou não. Eu vou tentar aqui transmitir
Eu trouxe logo de cara esse enunciado, porque eu sabia que ia ser polêmico, e para a gente já acordar do almoço, né? Já chegar assim, não, eu não concordo, sim, eu concordo. Então, por isso que eu trouxe esse enunciado. Eu tenho aqui o parecer do Tribunal de Contas. Mas eu acho que eu tenho também aqui sistematizado os argumentos do Tribunal de Contas para não ter que transmitir o parecer inteiro. E aí eu vou fazer, então, um pequeno roteiro para que a gente possa discutir esse tema. Vamos lá. Eu vou transmitir aqui. E aí vou até divulgar, né? Eu sou professor do curso Trevo. É um curso que elabora questões para provas de procuradoria municipal, estadual, principalmente do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil. E essa foi uma das questões de uma das rodadas. E o assunto é muitíssimo interessante. O artigo 194 diz que a nova lei de licitações e contratos entrou em vigor na data de sua publicação. Porém, diversos dispositivos ao longo da lei exigem regulamentações e atos materiais para que ela possa ser operacionalizada. Então, aqui está o texto do 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a... E aí ele vem dizendo, divulgação centralizada, obrigatória dos atos exigidos em lei, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativos, judiciários e de todos os entes, enfim, ela traz uma série de previsões aqui criando o portal. O artigo 54, por sua vez, ele traz que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. E diz que é obrigatório a publicação no extrato do edital do Diário Oficial da União, dos estados, do Distrito Federal, do município. E aí ele traz aqui que é facultada a divulgação adicional, mas ele traz aqui de forma muito clara no seu caput de que a publicidade é realizada mediante a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. E aí nós temos, por fim, o 94, que diz assim, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos. Aí ele complica um pouco a nossa discussão, porque ele diz é condição de eficácia. Ele condiciona a eficácia de qualquer contrato de seus aditamentos a publicação neste Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, por exemplo, o parecer da AGU, e aí eu já divulgo o número aqui, vou botar no chat para quem quiser depois procurar e se aprofundar no tema. Mandei aqui no nosso chat. Nós tivemos a manifestação da Andréia aqui. Andréia, nos fala de onde você... A Andréia já falou, de Jaraguá do Sul. Desculpa, Andréia. Nós temos aqui também a participação da Érica Reis, do município de Caucaia, no Ceará. Passei por lá no retrasado, município lindo, com resorts maravilhosos.
Esperamos aí Caucaia como um dos nossos pretendentes a sediar um dos nossos congressos presenciais, que a partir do ano que vem volta os congressos presenciais e nossa sede será em Recife. Esperamos fazer um grande congresso no que vem. A Andréia diz que concorda com o enunciado na forma proposta. A Isabel diz que a governança pressupõe esse compartilhamento de dados entre os entes federados. Então, acredito que ela traz um novo argumento aqui, no sentido de essa governança é necessária na nova lei. Quer dizer, na verdade, ela já era necessária antes, né? Essa nova lei traz aí diversos dispositivos falando sobre governança e sobre a obrigatoriedade de você estabelecer medidas de governança. E que sem esse portal, essa governança não seria, de fato, efetivada. Entrou agora aqui Liz, da PGM São José do Ouro, no Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. E aí, dando continuidade aqui, esse parecer da AGU, ele entendeu que a divulgação dos contratos dos editais do Portal Nacional de Contratações Públicas não pode ser substituída pela publicação no DOU, sítio eletrônico do órgão ou outro meio de divulgação. Essa foi a conclusão dela. E aí, quais são os argumentos jurídicos que a AGU utiliza? É preciso diferenciar vigência de eficácia. Então, beleza, o artigo 94 diz que a lei já é aplicável, mas ela ainda não é eficaz, porque ela depende de comandos materiais e de regulamentações que ainda não foram implementadas. Então, segundo a AGU, e é um argumento muito relevante, sustentado de forma bem robusta no parecer da AGU, de que o 94, ele traz a Lei 14.133 no seu plano de vigência. Ela, sim, está vigente, mas ela não é eficaz. Por isso que os demais entes não poderiam aplicá-la nos seus respectivos territórios. Então, previsão expressa de limitação Aí a AGU prossegue, né? No que concerne a eficácia, uma norma, apesar de ter aptidão de produzir efeitos, pode não os produzir efetivamente, em razão da existência de obstáculos materiais. Então, ainda que a norma seja eficaz, ela ainda pode encontrar obstáculos materiais que impeçam a aplicação dessa norma. E no caso da Lei 14.133, a condição de eficácia é clara. O portal precisa ser criado. E aí ele reitera que o artigo 54 traz esse requisito cumulativo, ele precisa ser criado e a regulamentação precisa ser utilizada. Outro argumento jurídico aqui que a advocacia da União traz é que a norma é expressa, está lá no texto dela. Se a condição de eficácia, a condição precisa ser implementada. Então, seria expresso. Trata-se de mera subsunção. Não é possível fazer um conflito principiológico ali quando a norma é clara. Eu trouxe aqui o entendimento da PGE do Paraná. Ela adotou um entendimento similar a esse que a AGU trouxe, através da resolução PGE 56 de 2021. E aí eu peço aqui a minha assessoria que coloque no chat essa resolução para que os colegas tenham acesso, que trouxe a orientação administrativa número 47 na PGE do Paraná, e ela traz aqui uma série de requisitos para que a lei seja aplicada, e uma delas é o decreto regulamentador. E também a necessidade do Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu trouxe aqui um resumo dos argumentos, tá? Mas ele pode ser comprovado através do parecer. Depois eu vou colocar disponível no nosso site também esses documentos. Acho bem interessante. Agora, vamos lá.
Quais são os argumentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sentido contrário ao que disse o parecer da AGU. Antes de eu trazer esses argumentos, eu vou aqui dar um voo no nosso chat para saber quais foram as ponderações que os participantes trouxeram. Primeiro, registro aqui a participação do José Barros. Minto, do Cavalcante Filho, da PGM de Maceió, Alagoas. A participação da Thaís aqui, de Goiânia, dizendo: o município de Goiânia já utiliza a nova lei para contratações diretas por dispensa de licitação em razão do valor. Então, você vê, a nova lei está aplicada, Goiânia está aplicando. Existem outros municípios também. Registro aqui a presença da doutora Rayalina Maia, da PGM de Caucaia, Ceará, olha, Caucaia em peso. O doutor Matias, da PGM de Pederneiras, em São Paulo. Isabel registra aqui que há um artigo do professor Flávio Amaral Garcia e do professor Rodrigo Zambão, no Jota, concordando com a AGU. Isso é muito relevante, interessante essa observação. E, voltando aqui, quais são os argumentos do Tribunal de Contas? Em síntese, tá? Enquanto não implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas, a administração poderá publicar os atos decorrentes de licitações e contratos com fundamento na Lei Federal número 14133, em Diário Oficial e sítio eletrônico oficial do próprio ente federativo, desde que este atenda ao disposto no inciso 52 do artigo 6º da Lei Federal 14133, que basicamente traz ali a necessidade de transparência, enfim. Aí o que eu disse aqui foi justamente que o Tribunal de Contas do Estado, ele basicamente rebate os argumentos da AGU. Primeiro, que a norma entrou em vigor na data de sua publicação, conforme o artigo 194, e que a norma, uma norma que entra em vigor só pode ter a sua eficácia, a sua vigência e eficácia limitada ou contida mediante previsão expressa. Então, deveria existir uma norma lá dizendo que a lei só entrará em vigor quando o Portal Nacional de Contratações Públicas estiver operacional. Diz também que, além disso, a interpretação dos dispositivos relacionados ao portal permite afirmar que sua main legis não tinha a intenção de condicionar a aplicação da lei à existência de um banco de dados. Logo, mesmo que se reconheça a importância do portal para a efetivação dos princípios da publicidade e da transparência, a exigência pode ser perfeitamente suprida, sem qualquer prejuízo aos mencionados princípios, pela divulgação em sítios eletrônicos e em diários oficiais. Eu trago aqui uma passagem, né? Ela faz, diferente da interpretação gramatical realizada pela AGU, uma interpretação teleológica. E a discussão basicamente se resume a isso. Bom, queridos, eu acho que agora nós já temos subsídios para votar o nosso enunciado ou mexer em sua redação. Eu achei muitíssimo relevante, não sei se vocês concordam, que é necessário esclarecer a necessidade de regulamentação dos municípios. No meu entender, como disse a colega de Goiânia, mesmo que não seja regulamentado, é possível determinadas previsões serem aplicadas. Você vê que o pessoal de Goiânia já está aplicando a lei, e eu acho que é muito relevante essa discussão, porque, como visto, alguns colegas discordam dessa aplicação, defendem veementemente sua impossibilidade, e outros não, já estão, inclusive, aplicando. Nós temos diversos exemplos.
Então, vou aqui transmitir novamente o texto do artigo. Vou beber uma água aqui para molhar a garganta, porque, como meus colegas sabem, eu falo demais e falo muito rápido. Então, a garganta começa a reclamar. Vou pedir aqui agora uma ajuda da minha assessoria para esclarecer uma dúvida. Como os enunciados são votados? Perfeito. A gente vai fazer um pool para que todos que estão participando possam votar. Desculpe. E aí, o pool vai dizer sim, não, ou se há necessidade de alterar a redação. Então, eu vou pedir para que vou deixar mais uns 3 minutinhos para que o pessoal possa ler com calma o seu texto. Vou aumentar aqui na tela. E aí fiquem à vontade nesses 2 minutos para analisar a redação também, não só a possibilidade desse enunciado, para que a gente possa fazer o pool, né, onde vão existir 3 opções. Tá? A primeira opção, sim, ou seja, concordamos que vamos levar esse enunciado para a plenária. A segunda opção, não, simplesmente sim e não. E a terceira opção, alterar a redação. Para que a gente possa ver se há necessidade de alterar a redação. Já temos aqui um posicionamento da Thaís a favor do enunciado. Doutor Fábio, de Jaraguá do Sul, também, grande colega, grande amigo, concorda com o enunciado, me cumprimenta, agradeço pelas bondosas palavras. Isabel discorda, e Isabel trouxe relevantíssimos argumentos aqui, agradeço a participação essencial da doutora Isabel para trazer aqui a discussão de uma forma bem substancial. O doutor Luiz diz, apesar da minha sugestão para adequação da redação, considerando a exigência que a lei faz da implantação do portal, creio que os municípios poderiam saber o que os tribunais de contas que avaliam suas contas entendem. Não sinto segurança em aprovar o enunciado. Gente, o que o doutor Luiz falou aqui é muitíssimo importante, tá? O enunciado visa trazer segurança para os nossos palestrantes, desculpa, para os nossos procuradores. Então, se vocês concordam com o teor, mas acreditam que isso vai ter uma insegurança no seu dia a dia, na aplicação da lei na sua procuradoria, é importante que isso seja levado em consideração quando você for votar sim ou não aqui. Porque qual é o maior benefício desses enunciados? Que eles tragam segurança no desempenho do nosso MUNOS. Então, é importante. Matias disse que concorda com o teor do enunciado e acredita que, independentemente disso, os municípios devem verificar junto aos seus TCEs ou os TCM se já há entendimento deles a respeito da questão. Isso é muitíssimo importante. Bom, eu vou agora
iniciar a votação. Fiquem à vontade para votar e começa agora. Bom, nós tivemos aqui, né? E aí entendo que nós temos agora 40, por volta de 40 participantes na sala. Mas nós só tivemos 11 votos. E a votação foi, de certa forma, apertada. 55% votou favorável ao enunciado e, somando os demais, 45% votou ou não ou a favor de alterar a redação do enunciado. Então, eu volto à discussão, acho que a gente ainda pode discutir mais uns 10 minutinhos antes de eu discutir o próximo enunciado. Se seria interessante alterar. Suelane reitera aqui que acha que o tema precisa ser melhor debatido e que é precipitado e um pouco temerário aprovar o enunciado nesse sentido, nesse momento. É um argumento muito relevante, tá, gente? Eu trouxe esse enunciado não para ele ser aprovado, tá? E aí eu reitero isso, eu trouxe ele para ser discutido, trazer essa discussão que é muito relevante para a gente. A gente tem um período exíguo aí de implementação dos atos materiais necessários à aplicação da lei. E eu não sei como é no município de vocês, mas normalmente, via de regra, os municípios têm dificuldade de se antecipar e deixam para fazer regulamentação, fazer as minutas de edital, de contratos e demais atos administrativos preparatórios para a aplicação da lei em cima da hora. Então, a necessidade é discutir. Quem sugeriu que a alteração do enunciado que o enunciado tivesse sua alteração, a sua redação alterada, se quiser colocar aqui ou falar ao vivo, fiquem à vontade, tá? Qual a redação que vocês sugerem? Mais uma vez, os participantes têm reiterado o receio com a publicação de um edital a publicação de um enunciado que não concorda com o que o seu Tribunal de Contas diz. Então, de fato, isso é um argumento muito relevante. Bom, como não houve uma manifestação por parte dos colegas que votaram pela alteração da redação, a doutora Celisa aqui ressalta que entende que a falta do portal não pode impedir a aplicação da lei. Eu não sei se vocês estão vendo o que está sendo discutido no chat, mas o doutor Matias fala aqui que entendo que o enunciado é válido, pois, caso questionados, os procuradores precisam apresentar sua opinião sobre a questão, eventualmente até na forma de parecer formal. Não podemos nos furtar a emitir uma opinião, o que não significa que o enunciado se torne verdade absoluta. Para mim, é bastante claro que cada município deve procurar seus órgãos de fiscalização e questioná-los sobre o tema. Porém, se esses órgãos não apresentarem nenhuma resposta, o enunciado seria, ao menos, uma indicação a ser seguida em eventual parecer.
Thaís também concorda, né? Em outras palavras, com a aplicação, com a previsão desse enunciado. Mas o que eu acho que ficou aqui também para a gente é que é necessário regulamentar. Então, eu vejo aqui, a lei, vou reler o enunciado, a lei 14.133 de 2021 pode ser aplicada nos municípios na forma do seu artigo 194, não dependendo de regulamentação federal ou da criação e do efetivo funcionamento do Portal Nacional de Contratações Públicas, desde que a publicidade exigida nos artigos 54 e 94 seja efetivada por outros meios disponíveis, como a divulgação em diário oficial e sítio eletrônico oficial do próprio ente federativo. Então, como não houve sugestão até o momento de alteração na redação, eu vou restringir um pouco os nossos votos agora, porque o que for votado vai ser definitivamente observado. Então, eu vou colocar para votação, vou pedir à minha assessoria para que coloque só sim e não. E aí eu peço que alguém que tenha qualquer tipo de receio quanto à publicação de um enunciado como esse, fique à vontade para votar não. E aqueles que têm convicção que esse enunciado vai nos ajudar e vai auxiliar na nossa tarefa diuturna de orientar a nossa administração e até na transição entre esses regimes, votem sim. Então, podem votar. Eu vou esperar 5 minutinhos para que as pessoas possam votar com calma, tá? Ou melhor, vou esperar 3 minutos. Acho que 5 minutos é muito. Principalmente, essa espera é necessária porque doutora Isabel perguntou qual é a questão, porque ela precisou dar uma saída. Doutora, na verdade, a pergunta foi refeita porque ela tinha mais uma opção. A opção era para corrigir a redação. Só que não houve nenhuma proposta para corrigir essa redação. Então, eu trouxe aqui novamente a votação à baila, deixando claro que aqueles que entendem que esse enunciado vai nos auxiliar na nossa tarefa diuturna aí de aplicar a lei 14.133 e na transição desses regimes, e que esse enunciado vai ser relevante para os procuradores, que votem sim. E aqueles que ou que entendam de forma contrária ao enunciado, ou que ainda achem que esse enunciado pode trazer alguma insegurança na tarefa do procurador municipal, no exercício do munus dele, que votem não. Então, fique à vontade para votar. Nós estamos com a votação empatada. Falta mais 1 minutinho para a votação terminar. Caríssimos colegas, eu vou pedir à nossa assessoria que encerre a votação. A votação foi por não, para que o enunciado não vá para a plenária. Independentemente de o enunciado não ter sido aprovado, eu acho que nós tivemos um debate aqui de altíssimo nível. Fico muito feliz com esse debate, porque a intenção não é que os enunciados sejam transferidos para a plenária sem qualquer debate ou impostos. É justamente que a proposta aqui nesse momento inicial seja amplamente debatida e de uma forma
bem substancial, com argumentos jurídicos bem relevantes. Eu tinha uma professora no mestrado que ela sempre dizia que quando você tem uma hipótese e você consegue, ao longo da sua pesquisa, rebater essa hipótese, comprovar que aquela sua hipótese, que você tinha quase certeza que ia se comprovar, não se comprovou, que a ciência ali está sendo feita de uma forma plena, porque você afasta, naquele momento, uma conjectura, uma hipótese que você trouxe ali naquele momento inicial, e você pode evoluir nas suas pesquisas. Então, é a mesma coisa que o enunciado ele veio para que nós pudéssemos debatê-lo e conhecer o tema, trazer todas as conjecturas e todo o debate jurídico que envolve esse tema, e eu acho que isso nós conseguimos fazer com perfeição. Exaurimos aí o debate e o enunciado não foi aprovado para levar para a plenária. Então, agora nós ainda temos mais 1h50 para debater mais um tema. Eu vou trazer outro tema polêmico. É um enunciado extenso, mas esse é um enunciado que eu creio que ele é muito orientativo, ele traz requisitos importantes. E é um tema que eu não sei como está sendo tratado nas procuradorias pelo Brasil, mas, pelo menos em Vila Velha, ele foi um tema muito discutido. O enunciado, como sua ementa traz, a proposta de enunciado, é sobre a aplicação da revisão em virtude de aumentos imprevisíveis ou, quando previsíveis, que se mostraram incalculáveis ao longo da execução contratual em virtude da pandemia de Covid-19. Então, esse é uma questão muito relevante, por quê? Primeiramente, os contratados vieram solicitando o pedido de reequilíbrio, e aí, dentre as espécies de reequilíbrio, solicitando a revisão especificamente, dizendo que, como eles contrataram antes da decretação de emergência, não tinham como prever que a pandemia ia alterar substancialmente os insumos relacionados aos contratos de obras. E aí me parece que existia um marco. Se o contrato foi antes da decretação de emergência, estava comprovado o principal requisito para a aplicação da revisão. Qual é esse principal requisito? Que o evento que causou esse aumento fosse superveniente à contratação, independentemente dele ser incalculável ou não. Então, os primeiros pleitos que vieram, existia, pelo menos nas procuradorias que eu consultei, um marco temporal. Se você pactou esse contrato depois da decretação de emergência, quando a pandemia já estava aí espalhando seus efeitos, esses efeitos deletérios que todos nós sofremos, se você pactou esse contrato, você já sabia que ele podia sofrer graves alterações. E aí, de acordo com a Lei 8666, a gente não tem todas as possibilidades que a Lei 14133 nos dá, por exemplo, para fazer uma matriz de risco, compartilhar determinados riscos. A Lei 8666, existe até uma discussão doutrinária muito grande a respeito disso. A Lei 8666 já previa, já possibilitava que determinados riscos relacionados ao Instituto da Revisão pudessem ser alocados com quem tinha mais condições de suportar esse risco. Hoje, a Lei 14133 é clara contra isso e sepulta de forma expressa essa discussão anterior. Mas o que prevalecia é que não, que a revisão era de um evento superveniente, que que isso daí deveria ser que o contrato sempre deveria ser reequilibrado, porque ele mexia com as condições efetivas da proposta. Então, mas aí houve um outro caso que estava vindo muito comumente também para a Procuradoria. E se o contrato foi pactuado, mesmo depois que houve a decretação de emergência, mesmo depois que a pandemia já estava espraiando todos os seus efeitos deletérios, mas que diversos aumentos, insumos, alcançassem um patamar valorativo
muito grande, que não fosse esperado. E aí entrava na hipótese de ser um evento previsível, mas ainda que previsível, de consequências incalculáveis. Então, por exemplo, aumento do dólar, aumento do petróleo, aumento dos minérios, e realmente houve um aumento muito grande em virtude do estado pandêmico, os transportes foram muito afetados, e aí os contratados suscitavam um reequilíbrio com base nesses argumentos, demonstrando, através de planilha, que no momento em que ele contratou um determinado insumo custava X, e mais à frente, esse insumo passou a custar 10x, 5x, um aumento muito relevante. Então, indo aqui diretamente para o texto do nosso enunciado, que vai ser discutido agora. Um pouco antes de dizer o texto, eu vou registrar aqui as manifestações. O doutor Luiz disse que o debate foi muito bom, foi muito aprofundado e foi muito válido. A doutora Suelane dizendo que o debate foi excelente e fica a sugestão de um evento da NPM específico para tratar desse tema. Doutora, nós teremos amanhã, às 9h30, nós temos um painel para tratar justamente sobre isso. Nós teremos a participação do doutor Rafael Oliveira, procurador do município do Rio de Janeiro, do doutor Bruno Cunha, procurador do município de Recife, e do doutor Danilo, procurador do estado de Pernambuco. Todos eles que estão se debruçando sobre o tema. Nós vamos falar sobre diversos temas da Lei 14.133, talvez não especificamente sobre isso, mas isso é sempre um pressuposto em qualquer debate, né, sobre a Lei 14.133, se ela já está aplicável, se não está. E você vai ter oportunidade de fazer perguntas e questionamentos a esses palestrantes amanhã, a partir das 9h30. Eu conto com a presença da senhora. O doutor Matias dizendo que o debate sempre é válido, muito positivo. A doutora Isabel agradecendo aí pela oportunidade do debate enriquecedor. Aqui não está se identificando, mas o doutor Bessa dizendo que o debate foi legal. Muito bem. Agora voltando ao nosso enunciado. O enunciado tem a seguinte ementa: revisão, contrato de obras, aumento imprevisível ou incalculável, Covid-19, possibilidade condicionada, requisitos. É possível a concessão de revisão em contratos de obras em virtude de aumentos imprevisíveis de insumos ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, em virtude da pandemia de Covid-19, desde que seja comprovado no processo os seguintes requisitos, ou que a ausência de qualquer um deles seja robustamente justificada por incompatibilidade da exigência com as características e peculiaridades do caso concreto. E aí vamos aos requisitos, se preparem, porque são muitos. Motivação adequada, assim entendida aquela que contém as seguintes informações e documentos: demonstração da efetiva elevação dos encargos ao particular, demonstração da efetiva ocorrência do evento imprevisível ou, se previsível, as consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou do caso de força maior, ou ainda fato do príncipe, demonstração de forma cabal de que o desequilíbrio decorre de fato superveniente, ou seja, posterior à proposta e assinatura do contrato. E aí eu reitero que o fato superveniente pode ser não só o evento, ou seja, a própria decretação de emergência, ou o aumento incalculável, tá? Ainda que a decretação de emergência tenha sido antes da assinatura do contrato, que esse evento se torne incalculável, que a pandemia torne determinado insumo incalculável através de um aumento abrupto, como vai ser dito em outro requisito. Declaração da ausência de culpa do contratado. Isso é muito importante. Se o evento superveniente
só se implementou porque o contratado demorou para concluir o ajuste por condições lá inerentes a ele, por culpa dele, aí essa revisão não é aplicável, porque ele atraiu a um venire contra facto próprio dele, ele atraiu esse problema. Então, isso é muito importante. Isso é uma simples declaração do gestor. Olha, o contratado está cumprindo o contrato da forma efetiva, ele foi executado até o momento a contento, foram aprovadas todas as medições do contrato de obras, então é necessário esse documento, declaração de ausência de culpa do contratado. Comprovação da aquisição dos insumos em momento contemplado pela superveniência do fato ensejador do desequilíbrio, bem como demonstração de que tal situação não decorreu de atraso ou redução de ritmos de responsabilidade do requerente da revisão, contratado. Planilha contendo os custos de cada item constante na proposta inicial, em confronto com a nova planilha dos valores revisados. A apresentação de todos os documentos que comprovem a imprevisibilidade da ocorrência do evento, no caso concreto, e a ocorrência de variação de preço de cada item produto individualmente, com apresentação de notas fiscais, recibos, relatórios de medição, demais documentos relativos a cada um dos itens separados. Porque o que acontece? Muitas vezes um item pode ter tido um aumento enorme em virtude da pandemia, mas outro pode ter tido uma diminuição. Então, se eles se compensam, não há necessidade da administração conceder a revisão. Item 2, demonstração técnica da necessidade do reequilíbrio, assim entendida aquela que contém as seguintes informações e documentos: variação global do contrato frente aos efeitos da inflação, confrontando com a possibilidade do vindouro reajuste ser suficiente para suprir eventuais prejuízos decorrentes do desequilíbrio. Demonstração de onerosidade excessiva por critérios objetivos, impactos financeiros diante de lucro líquido, sobrepreço identificado capaz de caracterizar a incidência da teoria da imprevisão, respaldo por estudos ou elementos técnicos, apresentação das notas fiscais de aquisição do período com a respectiva variação extraordinária, diante das respectivas notas em período de cenário de normalização do mercado. Isso é basicamente uma confrontação das notas em que o contrato, em que o determinado insumo era vendido em ambiente normalizado, antes da pandemia, e as notas de quanto esses insumos foram valorados após a pandemia. Confrontação deles. Houve um aumento abrupto, incalculável, imprevisível, caracteriza esse requisito. Avaliação do cronograma com a indicação das tarefas críticas e possibilidades ou não de alteração dos insumos com variação extraordinária dos preços. Item 3, demonstração técnica do percentual do reequilíbrio, assim entendida aquela que contém as seguintes informações e documentos: detalhamento da proposta referente ao valor unitário de cada item do edital, uma vez que sem ele é impossível de estabelecer a regularidade de um termo de reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro, pois o poder público não terá os valores de parâmetro. Planilha atualizada, indicando também itens que variam negativamente, além da indicação dos itens da planilha de custo que sofreram reajuste de preços. Composição de custo dos itens da planilha orçamentária, elaborada por ocasião da contratação. A ausência do descritivo da composição de preço impede a administração de apurar todos os custos da referida mão de obra. E ainda que não há condições de... que não exista condições de dimensionar o real lucro da empresa vencedora enquanto administradora da mão de obra posta a serviço. Cotações dos materiais, mão de obras e encargos por ocasião da entrega da proposta de preços. Cotações de materiais. Reequilíbrio deve se ater aos insumos que comprovadamente apresentaram alteração de preço por ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém, de consequências incalculáveis. Em relação do contrato para mais ou para menos, em relação à cotação,
apresentação da composição de custo da contratada, detalhada, envolvendo o grupo de insumos classificados como grupo A da curva ABC, utilizando técnica de orçamentação respectiva, variação do período, entre a proposta, o orçamento e o aferido no período, e manutenção dos descontos oferecidos pela contratada, ou seja, no momento do reequilíbrio, os valores devem ser atualizados individualmente e sobre eles deve ser aplicado o fator de desconto unitário estabelecido na licitação. Isso é interessante. O insumo aumentou tanto, mas se na época o preço médio do mercado era X e você deu um desconto de Y, esse desconto de Y tem que ser aplicado sobre a variação dos insumos, e não você cobrar da administração pública essa variação efetiva. No caso de insumos, cujo desconto aplicado em relação ao orçamento da administração foi significativamente superior ao desconto global do contrato, apresentar análise adicional acerca da não ocorrência de jogo de planilha. Bom, eu vou fazer uma observação inicial. Juridicamente falando, esse enunciado ficou muito grande de fato. Ele foi resultado de um amplo estudo feito pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo e ele editou uma orientação normativa e um manual explicativo para que os gestores possam seguir item a item, requisito a requisito, apresentando cada documento que deve ser inserido num requerimento de reequilíbrio, num requerimento de revisão oriundo da pandemia de Covid-19, principalmente aqueles contratos que foram pactuados posteriormente à decretação de emergência. Ele estabelece requisitos não só jurídicos, mas requisitos técnicos e requisitos financeiros. Os requisitos jurídicos estão aqui no item 1, motivação adequada. Então, ainda que, ao ler esse enunciado, algum procurador entenda que ele está muito grande, que seria melhor manter apenas os requisitos jurídicos, aí nós mantemos apenas esse inciso 1 aqui, esse item 1. Mas se acharem que o enunciado pode participar, pode ser levado à plenária de forma completa, do jeito que ele está, nós levamos ele para a plenária assim, praticamente um parecer, né? Mas eu achei muito relevante porque isso me ajudou muito nos meus pareceres a dizer sim, pode, a revisão aqui é aplicada. Ora, se houve um aumento imprevisível, se houve esse requisito que a Lei 866 exige, ele pode ser sim revisado, desde que o contratado comprove e a administração instrua o processo administrativo com determinados requisitos e documentos. E ali o Tribunal de Contas fez um amplo estudo de todos os requisitos necessários a uma correta instrução desse processo administrativo. E eu achei interessante que há ali, no caso concreto, determinados requisitos podem não ser passíveis de comprovação. O caso concreto pode ser impossível comprovar determinados requisitos. Ora, não há nenhum problema. O gestor justifique isso no processo. Bom, vou deixar aqui na tela, né, o enunciado. Se alguém quiser votar a um requisito específico, é só falar, para que o pessoal possa refletir um pouquinho sobre o texto. E vou ler aqui os comentários que estão sendo realizados. O doutor Jair se manifestou no sentido que o enunciado pode ser levado de forma completa pela plenária. E aí eu acho interessante, doutor, porque ele traz determinados temas mais relacionados à parte financeira
que nem sempre a gente tem um conhecimento mais aprofundado, né? E aí ele nos traz uma orientação aqui mais objetiva. Olha, no aspecto financeiro, é isso que instrui um processo de reequilíbrio, de revisão. A doutora Isabel concorda com o enunciado em todos os seus termos. O doutor Matias, correndo o risco de me manifestar de forma assodada sobre o tema, o que me permito fazer por já ter me debruçado sobre essa questão, entendo que é muito difícil fixar uma regra objetiva e imutável para admitir ou não o reequilíbrio econômico. Por isso, achei muito interessante o enunciado, haja vista que a redação estabelece diversos requisitos e, ao mesmo tempo, deixa sempre em aberta a possibilidade de comprovação de que o desequilíbrio de fato ocorreu. Exatamente, doutor Matias. E outra, se você puder ver aqui no final do enunciado, ele possibilita que o gestor demonstre, olha, esse requisito aqui não se aplica ao meu caso concreto. Não tem como eu comprovar isso. Mas não tem como eu comprovar 2 pontos. E aí justificar. Entendeu? Ou até mesmo, como eu já tive a oportunidade de me manifestar, se o requisito não puder ser comprovado porque ele não foi observado, mas que ali, no caso concreto, a revisão é o melhor para que o contrato possa ter continuidade e não seja rescindido, o interesse público seja garantido e nova licitação seja muito mais caro do que a continuidade desse contrato. Então, ok, isso é uma possibilidade. Agora, isso tem que ser justificado nos autos. Então, por isso, cuidado nessa parte final, desde que seja comprovado no processo seguinte requisitos ou que a ausência de qualquer um deles seja robustamente justificada por incompatibilidade da exigência com as características e peculiaridades do caso concreto. Doutora Thaís disse que gostou da forma como está, que dá maior segurança ao aplicar a revisão contratual. Eu também me senti assim, doutora, eu tinha muita insegurança de me manifestar nesse processo, principalmente porque contratos de obra, nós sabemos, são contratos de milhões. E ali, ao mesmo tempo, eu via que houve realmente um aumento de 200% num minério que compreende 30% do valor do contrato, é um aumento muito relevante, é um aumento de 1, 2 milhões que não estava previsto contratado. Entendeu? E aí, como é que a gente vai conceder? Será que eu vou me responsabilizar por isso? E aí o nosso Tribunal de Contas lá do Estado do Espírito Santo fez uma orientação normativa a respeito que nos dá muita segurança para ventilar a possibilidade jurídica daquela revisão, mas expor para o gestor quais são os requisitos necessários para instruir o processo. E eu achei todos os requisitos extremamente razoáveis. Eles foram interpretados um a um por mim, no meu parecer, que lá em Vila Velha, e eu achei todos eles, assim, que são necessários e, quando não for aplicável no caso concreto, que ele seja justificado, não há o menor problema. Dr. Luiz disse que seria pertinente alguma referência à manutenção do interesse público na possibilidade de revisão. Eu acho que a gente pode encaixar, sim, isso aqui na nossa redação inicial. Apesar de grande, ela comporta aí 2 ou 3 palavras para mencionar isso, que não prejudicaria em nada o teor do nosso enunciado, tá? Desde que essa possibilidade ficasse sempre condicionada a que esses requisitos devem ser observados ou justificados. Porque se a gente abre o interesse público, eles acabam dispensando a leitura desse enunciado e, mas aqui é financeiramente mais vantajoso. Nem sempre, quando financeiramente for mais vantajoso, a manutenção de um contrato ela deve ser realizada. Porque, muitas vezes, a violação de determinados princípios contratuais, licitatórios e administrativos é tão grande que a vantajosidade pode ser posta de lado. É claro que a vantajosidade é uma questão extremamente relevante nas licitações e nos contratos, mas eu acho que comporta assim. Vou só ver os demais comentários e depois, em 10 minutinhos, eu vou ver se eu consigo encaixar isso. Doutora Celisa diz que, embora o enunciado de fato esteja muito longo,
o reequilíbrio sempre difícil de ser comprovado, independentemente dos efeitos da Covid. Então, ela orienta que seja mantido da forma completa. Eu concordo também, doutora. O reequilíbrio é sempre argumentado de forma muito genérica. Ele sempre vem com houve um aumento e eu preciso desse aumento, e não vem uma planilha, não vem uma demonstração cabal desse fato que gerou o desequilíbrio. E aí a gente, na hora de opinar, a gente consegue ver claramente que esse processo está mal instruído, mesmo pelos aqueles requisitos que estão expressamente previstos lá na Lei 8666. Não estou nem descendo a descrição que o Tribunal de Contas fez, não. Só pela redação do 62. Então, inciso 2, a linha D, eu acho que essa orientação é muito importante. E aí eu reitero, tá? Nós já temos um enunciado sobre reequilíbrio. Esse enunciado foi editado em 2017 no Congresso de Curitiba, e ele também é um enunciado bastante grande, ele tem 11 itens, mas são itens mais curtinhos do que esse. E são itens muito importantes. Isso na concessão do reequilíbrio normal, tá? Sem ser pandemia. Então, vou dar mais um tempinho aqui para outras manifestações. Mas lembrando, a sistemática básica da revisão, né? A revisão é uma das espécies de reequilíbrio econômico-financeiro em sentido lato, porque às vezes o reequilíbrio é utilizado como sinônimo de revisão, mas o reequilíbrio em sentido lato, os mecanismos que nós temos para garantir as condições efetivas da proposta são basicamente 3: revisão, reajuste em sentido estrito, que é a atualização do valor da moeda por meio de um índice pré-determinado, setorial ou geral ou específico, e a repactuação. Então, revisão, reajuste em sentido estrito e repactuação. E a repactuação, obviamente, para serviços contínuos, onde haja mão de obra preponderante ou uma mão de obra, somente mão de obra. A nova lei de licitações, ela efetivou esse entendimento, então nós já temos previsões lá muito mais substanciais do que a nova lei, do que a Lei 8666. Já temos lá a consolidação de alguns entendimentos dos tribunais de contas, mas a sistemática atual da Lei 8666 está lá no artigo de revisão, está lá no artigo 57, parágrafo 1º, inciso 2º. Bom, acho que só houveram manifestações favoráveis. Eu vou colocar para votação esse enunciado. Então, vou pedir mais uma vez para a minha assessoria. Pode colocar, com sim ou não. Eventuais alterações na redação, fiquem à vontade para colocá-las no nosso chat. A votação já está aparecendo? O pessoal está botando a votação aqui agora. Bom, foi mantida essa possibilidade aí, em que pese
eu ter dito para não manter, mas fique à vontade também para votar, se quiserem, por alterar a redação. Por gentileza, vou pedir para a minha assessoria expor ali para os ouvintes o resultado da votação. Tá ótimo. Bom, eu vou dar mais 2 minutinhos, tá, para que nós possamos votar, porque os nossos debates, as nossas discussões, elas vão somente até às 3 horas. Então, eu ainda queria deixar um tempinho para manifestações dos nossos ouvintes, né, de quem está nos assistindo, e até, de repente, a sugestão de um novo enunciado. Lembrando, claro, que qualquer manifestação oral ao vivo aqui, fiquem à vontade, é só solicitar que a nossa assessoria aqui vai colocar ao vivo aqui para que essa manifestação possa ser realizada. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não se restringam a colocar o texto no chat, não, tá? Se quiserem falar, eu vou gostar de escutar a voz de alguém, porque a gente está tão acostumado ao calor dos nossos congressos presenciais, a possibilidade da gente interagir ali pessoalmente, e até para quem está moderando aqui, é bem difícil não poder ter esse contato assim, né, com os nossos ouvintes, com quem está participando desses debates. Então, ia ser bem legal se alguém quisesse se manifestar aí, mas também, se não quiser, não se sinta intimado. Fique à vontade para fazer sua manifestação ali no nosso chat. Ainda temos mais 20 segundos para votação. Perfeito. Doutor Luiz retornou com a questão da alteração da redação. Bom, a votação já foi realizada. Nós tivemos 100% dos votos favoráveis a levar esse enunciado para a plenária. E aí eu peço que todos estejam lá, porque nós vamos ter participando todos os colegas de todos os painéis. Então, nós vamos precisar lá defender esse enunciado, e aí todos que participaram aqui das discussões têm que participar também para defender nosso enunciado em plenário. Nós temos uma sugestão de alterar a redação, que eu acredito que seja do Dr. Luiz, para incluir atendido o interesse público. Doutor, aqui no começo, eu acho complicado, porque a revisão é um instituto que visa garantir as condições efetivas da proposta. E essas condições efetivas da proposta, ela está inserida num contexto de um relacionamento entre o particular, que participa da licitação, e a administração. É óbvio que, como tudo na administração, a gente tem que prestigiar o interesse público. Mas, se a gente coloca aqui interesse público, a gente pode sugerir que, se não atender
do ponto de vista, por exemplo, financeiro, o interesse público, uma revisão, o gestor pode não concedê-la, quando não é verdade. A revisão é um instituto que tem uma aplicabilidade expressa lá na lei, desde que seus requisitos sejam comprovados, e a administração não tem a discricionariedade de conceder ou não a revisão. Ela tem que aplicá-la quando seus requisitos forem observados. Então, aqui no começo, da forma como foi proposta, eu fico inseguro de gerar aí uma frase um pouco genérica que possa trazer uma dualidade de interpretações. Não sei se o doutor concorda comigo. Eu acho que talvez fosse interessante colocar aqui, desde que seja comprovado os seguintes requisitos. Desde que eu estou com dificuldade de encaixar isso aqui, doutor. Eu acho que essa justificativa do interesse público, ela tem que ser comprovada caso a caso. E aí eu acho melhor deixar ali isso inserido no contexto da justificativa. Não sei se os demais participantes concordam. Ou se concordam com a inserção dessa passagem do atendido o interesse público, como sugerido pelo doutor Luiz. Ou também se acham que essa reflexão que eu fiz de tornar a frase excessivamente genérica não é um excesso de zelo, um excesso de cautela. Então, como nós temos 20 minutinhos aí para terminar nosso debate aqui de hoje, eu vou, devido às manifestações, eu vou manter o enunciado como ele foi aprovado. Doutor Luiz, relevantíssima a sua observação, inclusive a faço no meu parecer, mas eu acho que o enunciado já é extenso demais, de repente deixando ele assim, e aí ele pode ser utilizado no contexto do nosso parecer ali, se houver uma questão relacionada ao interesse público, como, por exemplo, ser mais vantajoso a manutenção do contrato, mesmo com culpa do contratado, porque uma nova licitação seria muito mais cara e depois ele vai ser devidamente sancionado, algo nesse sentido fique vinculado ao demais texto no nosso parecer. Certo? Uma correção gramatical, essa é importante. Correções gramaticais a gente vai poder fazer também lá na hora, tá? Desde que sejam, tá certo? Sejam comprovados no processo os seguintes requisitos. Perfeito, doutor. Bom, caros, acho que temos o nosso enunciado para defendê-lo na plenária. Conto com a presença de todos. Se lá na hora também alguém identificar qualquer tipo de passar qualquer erro material ou erro gramatical, é possível mudar ainda na plenária antes da votação, tá? É a única alteração que a gente pode fazer, a gente não pode alterar o texto de um inciso, de nada mais. E eu vou abrir aqui um tempinho para as manifestações dos nossos ouvintes e de quem está nos assistindo, quem participou desse debate. Se alguém quiser falar alguma coisa, seja no chat, seja aqui de forma audível para todos, fique à vontade, é só pleitear que vai ser concedida essa oportunidade, tá bom?
Agradeço imensamente a participação de todos. Como sempre, todos aqueles que se imbuem de participar do painel de licitações e contratos aqui, da discussão dos enunciados, são sempre muito participativos. É sempre um debate muitíssimo relevante e um debate que nos dá segurança para atuar nas nossas procuradorias com os conhecimentos que nós adquirimos aqui. Nós tivemos colegas de todo o Brasil participando. Uma participação que chegou no seu momento de pico a 50 participantes, e com uma média de 40 participantes, foi bem legal. Vamos lá, meus caros, não se acanhem, vamos falar, vamos interagir. Eu sei que às vezes é difícil a gente interagir nesse mundo virtual, mas é a forma que a gente tem, nós temos que nos adaptar agora. Doutor Luiz, que foi muito participativo, agradeço a sua participação, parabenizando aqui os nossos debates e dizendo que foi muito produtiva a participação de todos, que foi excelente. Eu que agradeço, doutor, a sua participação, acredito que todos ficaram aí felizes e foram engrandecidos com os seus conhecimentos. Então, agradeço aí a sua participação e agradeço a participação de todos também, né? Essa participação foi muito relevante aí para que a gente pudesse aprofundar os debates. Doutor Matias, pronunciando também, parabenizando todos os participantes. Obrigado, Érica de Calcaia, pelas palavras, e também reiterando, né, que, apesar de extenso, o enunciado vai trazer maior segurança. E aí vou fazer uma observação também, tá? A Procuradoria, ela não é um órgão que fiscalize os atos administrativos do ponto de vista material dos gestores. Então, a nossa orientação jurídica, quando for dada nesse sentido, caberá ao gestor comprovar esses requisitos e, eventualmente, se ele tiver alguma dúvida, ele pode submeter de novo a questão a nós. E aí nós esclarecermos quando o requisito, o que aquele requisito quer dizer, juridicamente falando, quais são os dispositivos que ali se aplicam, mas, assim, nós não temos que efetivamente demonstrar isso no processo, não, tá? A quem incumbe isso ao gestor, ao servidor responsável por essa área técnica. Então, isso é importante. A gente traz essa segurança para a nossa atuação e para a atuação do gestor. Olha, se você fizer isso, a sua revisão aqui está bem comprovada. Não há nada mais comprovado do que um requerimento de reequilíbrio com todos esses requisitos. Então, alguns deles o particular tem que demonstrar já no seu pedido, e se não fizer, tem que voltar para ele sugerindo que o faça, senão a revisão não vai ser concedida. E outros requisitos, outros documentos devem ser produzidos e analisados, principalmente, pelos servidores responsáveis pela pasta. E aí, o que eu peço na prática? Um relatório pormenorizado, dizendo: esse documento consta, esse documento não consta por tal motivo, esse documento é impossível de comprovar nesse contrato, segundo a justificativa a seguir. Entendeu? Esse relatório é fundamental. Participações da doutora Aline Brindeiro, da doutora Aline Azevedo, nossa vice-presidente, nos honrando aqui com sua presença virtual. Doutor Danilo. O Danilo vai ser nosso palestrante amanhã, então é bem importante
que todos participem. Eu já vi que muitas pessoas aqui suscitaram quando que nós vamos poder discutir novamente esse tema, quando que nós vamos poder discutir a Lei 14.133, vamos fazer um próximo evento para discutir isso? Podemos, mas amanhã, 9h30, estaremos aqui novamente nos estúdios da NPM aqui em Belo Horizonte para conversar sobre a Lei 14.133 com 3 estudiosos sobre o tema. Eu vou ter a honra de mediar esse debate, mas aqui vou servir só como passador de bola, porque nós vamos ter 3 excepcionais palestrantes e pessoas que atuam na prática com esse tema, não só do ponto de vista teórico, tá? Então, convido a todos para que participem e conto com a presença de vocês na plenária também. Participação da doutora Luciana Borba, concordando com o enunciado. Doutor José concordando com o doutor Danilo aqui, dessa ponderação que a gente fez a respeito de necessidade da Procuradoria ficar fiscalizando se os requisitos que foram apontados no nosso parecer jurídico foram comprovados ou não. Isso foge à raia jurídica. Vou aguardar só mais um pouquinho para mais manifestações. Doutor Danilo está me corrigindo aqui, e, de fato, eu vi agora o sobrenome dele. Eu cometi um desvio aqui de perspectiva. Quem vai palestrar amanhã é o doutor Danilo Almeida, procurador do Estado de Pernambuco. Vai ser um dos nossos palestrantes, juntamente com o doutor Bruno Santos Cunha, que todos conhecemos, um palestrante excepcional também, procurador do município de Recife, e o doutor Rafael Oliveira, procurador do município do Estado do Rio de Janeiro, que também vem se debruçando sobre a nova lei. De qualquer forma, doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação, que foi extremamente relevante, e nós contamos com a sua presença amanhã também, com o seu xará lá na palestra, trazendo novos questionamentos, fazendo novas ponderações. Então, conto com a presença de todos. Caríssimos, eu queria agradecer imensamente a presença de todos os que participaram desse nosso debate. Acho que foi um dia muitíssimo produtivo. Nós conseguimos debater amplamente temas extremamente complexos e temas não só difíceis de lidar com eles na prática, mas também temas que geraram muitas reflexões e muitos debates assim, no mundo jurídico, principalmente sobre a aplicação da Lei 14.133. É um tema polêmico, mas eu acho que foi muito proveitoso o dia de hoje. Nós temos um enunciado para levar para a plenária, vai ser um enunciado que eu acredito que vai ajudar os procuradores na sua atuação diuturna. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a minha colega de diretoria, Thaisa, pela oportunidade de estar moderando aqui esse painel. Agradecer ao nosso presidente, Gustavo, nossa vice-presidente, Lília, e a todos que estão aqui também, que me assessoraram aqui, o pessoal da assessoria técnica, o pessoal da assessoria especial do Congresso, que está aqui trabalhando muito também. Hoje eu tive o auxílio da doutora Camila, procuradora de Mesquita, mas a gente está aqui com diversos procuradores nos auxiliando, para que a gente possa levar o melhor desse debate jurídico para os milhares de procuradores municipais de todo o Brasil e principalmente também para aqueles inscritos que vieram aqui, nos gratificaram com sua presença e puderam debater todos esses temas. Hoje o evento ainda continua, nós vamos ter muitas palestras ainda hoje, então eu peço que se mantenham aqui conosco, porque teremos
excepcionais palestras após aqui o fim dos debates. Eu vou terminar aqui o nosso painel, agradecendo novamente a todo mundo que participou, agradeço aos elogios aqui também, feitos no chat, reflito esses elogios para todos que participaram, acho que todas as conclusões e todo o debate aqui, a profundidade com que nós conseguimos chegar nos debates só foi possível com a participação efetiva de todos que tiveram aqui nos gratificando com a sua presença. Vou só responder rapidamente uma pergunta da doutora Suelane. Na plenária, o enunciado pode ser explicado, justificado, pode sim haver um debate, mas ele não pode ser alterado. Então, ele vai ser votado lá com todos, não só os que participaram do painel hoje, mas com todos os inscritos que estiverem lá na plenária para debater todos os enunciados. Então, é isso. Finalizo aqui reiterando meus agradecimentos a todos e conto com a presença de vocês, não só ao longo do dia hoje, mas também amanhã no nosso painel de licitações e contratos. Grande abraço.